vez a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 126, e vamos fazer a leitura desse texto. Livro dos Salmos, Salmo 126, nós temos então a seguinte escritura: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essas são as palavras do Senhor. Nós damos graças a Deus. Meus amados, esse salmo, o Salmo 126, ele está inserido dentro de uma seção, dentro de um grupo de salmos, dentro do livro de Salmos. Amém? Ele está inserido num grupo chamado Cânticos de Romagem. Eu não sei como é que está aí na sua Bíblia, se tem cântico de romagem, ou cântico de degrau, ou cântico de peregrinação. Alguma coisa vai estar assim, amém? Não está assim aí? Dependendo da versão, tem aí uma diferençazinha na nomenclatura, né? Isso porque esses salmos eram cantados pelo povo de Israel em todas as vezes que esse povo de toda a redondeza subia em direção a Jerusalém. Eles vinham de toda parte ali da Judéia, da Galileia, para Jerusalém adorar o Senhor. Principalmente nas 3 principais festas do ano do povo judaico, o povo era orientado a frequentar o templo, a trazer os seus sacrifícios e adorar a Deus no templo que ficava em Jerusalém, pelo menos 3 vezes, que era na festa dos tabernáculos, era na festa das colheitas e também e principalmente na Páscoa, que era a principal festa judaica. E esses salmos, do 120 até o 134, eles fazem parte dessa sessão, eles fazem parte desse cântico aí de subida, de peregrinação, de degraus, de romagem. Isso porque neles nós podemos ver também que durante essa caminhada rumo a Jerusalém para adorar a Deus nessas 3 principais festas do ano, o povo, quando caminhava, cantava esses salmos, e esses salmos nos mostram que esse povo, ao cantar e a peregrinar rumo a Jerusalém, eles tinham uma coisa em mente. Eles tinham uma coisa fixa na mente deles e nenhum pensamento contrário, nenhum pensamento que pudesse desviar, podia tirar o pensamento que eles tinham na mente. E sabe qual era o pensamento que eles tinham? Deus. O Senhor estava na mente deles. Por exemplo, se a gente voltar um pouquinho em outros salmos também, como esse, a gente vê: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No 120, esse é o Salmo 121. No 122 ele vai dizer assim: alegrei-me quando me disseram. Está vendo que a gente tem esses salmos já bem assim escritos no nosso coração, na nossa mente, amém? E que esses salmos não falam de outra coisa que não seja o Senhor em primeiro lugar na vida da gente. Quer ver outra coisa? E vocês vão responder: os que confiam no Senhor, que não se abalam e permanecem para sempre. Amém? Todos esses salmos, assim, bem conhecidos, eles fazem parte desse grupo de salmos. Ou seja, o Senhor, e somente o Senhor, era exaltado. O Senhor e somente Deus existia na cabeça deles e na mente deles. Ou seja, eles tinham um alvo certo para caminhar na vida. Amém? O objetivo desses salmos também é lembrar a gente que, assim como o povo de Israel peregrinava em direção a Jerusalém, caminhavam subindo a Jerusalém, esses salmos aqui servem para lembrar que eu e você, nós somos também
peregrinos aqui nessa terra. Amém? A gente está caminhando, a gente está andando rumo, não a Jerusalém física, mas a gente está caminhando rumo a Jerusalém celeste, que Deus está preparado para a gente. Amém? Que Deus já preparou antes da fundação do mundo. Lá é que é a nossa pátria. Embora estejamos no mundo, queridos, nós não somos do mundo. Amém? A gente está aqui passando uma experiência terrena, mas Deus ele já preparou morada para cada um de nós. Esse salmo, dizem os historiadores, que ele também trata da libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico. O povo de Israel esteve escravo por 70 anos nas mãos de um rei chamado Nabucodonosor. Esse salmo faz literalmente uma análise da minha e da sua vida, uma análise das nossas vidas, uma avaliação profunda do que seria a nossa caminhada cristã, ou do que deveria ser a nossa caminhada cristã, da nossa peregrinação aqui na terra. Nota a primeira coisa. O salmista, ele começa dizendo aqui nesse salmo, e lembrando, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Eu acho que esse verbo restaurar e restaurou, que ele está aqui no passado, né, ele está indicando uma ação que Deus já operou lá atrás, ele está indicando aqui algo que Deus já fez, que Deus já operou. Observe como o salmista ele olha para o passado com gratidão. Observe como ele olha para aquilo que Deus fez na vida dele há um tempo atrás, com o coração cheio de gratidão a Deus. Jerusalém havia sido cercada, sitiada, invadida por aqueles homens chamados de caldeus, babilônicos. Nabucodonosor feriu a espada mulheres, crianças, muitos morreram de fome, de sede naquele cativeiro. O povo hebreu literalmente foi arrasado, tanto as suas famílias como todas as suas criações, tudo aquilo que eles possuíam, foram todos destruídos pela Babilônia. E sabe, queridos, às vezes eu me pego pensando, como Deus ama aquela terra, como Deus ama Jerusalém, como Deus ama aquele lugar que Ele separou para que fosse seu. Às vezes eu me pego pensando que uma cidade aparentemente pequena, comparada com as grandes cidades do mundo, pode chamar tanto a atenção de Deus. Existe um historiador, né, chamado Eric Klein, e ele conta uma história sobre Jerusalém. Ele fala que somente em Jerusalém, pelo menos, houveram 120 conflitos principais das 3 principais religiões do mundo. Jerusalém foi palco disso. Os muçulmanos, os judeus e os cristãos. 2 vezes destruída por completo, 23 vezes sitiada, 52 vezes atacada, 44 vezes capturada e recapturada por tribos inimigos, por pessoas contrárias. E esses dados, esse historiador, ele traz para a gente entender o quanto Deus ama e o quanto a mão de Deus está sobre aquele lugar. Apesar disso, apesar de tanta dificuldade, tanta dor, tantos momentos difíceis, Jerusalém está lá até hoje. Amém? Está lá de pé, porque Deus escolheu aquele lugar. Assim também eu posso fazer uma comparação comigo e com você hoje em dia. Apesar de tanta luta, apesar de tanta dor, apesar de muitos ataques que essa vida nos traz, nos faz, a gente está aqui hoje de pé. Amém? Porque Deus nos escolheu, porque Deus nos trouxe à presença dEle, nos guardou, e apesar das lutas que a gente enfrentar, apesar das dificuldades que vierem, das tempestades que puderem chegar contra as nossas vidas, a gente não vai ser destruído, a gente vai ficar de pé, porque o Senhor é conosco. E a gente vai poder olhar para o passado com gratidão. 70 anos se passaram,
daquele cativeiro e Deus libertou o povo, trouxe de volta para a sua terra. Deus abriu as portas das prisões, quebrou ferrolhos de ferro, os grilhões, para que esse povo pudesse voltar para casa, reconstruir o templo, levantar os muros, fazer um caminho de volta. Nós, de igual modo, quando a gente olha para o passado, a gente também pode lembrar de quantas vezes Deus nos libertou de muitas coisas, de quanta coisa Deus já tirou da vida da gente no tempo dessa caminhada, no tempo dessa peregrinação. Deus libertou você da escravidão do seu pecado, nos libertou do império das trevas. O Senhor, Ele fez com que eu e você, nós pudéssemos ser verdadeiramente livres. E é por isso que, assim como o salmista olha para trás com gratidão, você hoje também aqui pode olhar para trás, reconhecer a ação de Deus na sua vida e louvar a Ele por causa disso. E louvar a Ele por tudo aquilo que Ele fez. Olha o que o salmista diz, a gente fica como quem sonha, diante de tudo que Deus já fez. A nossa boca se enche de riso, a alegria toma conta de nós, a nossa língua se encheu de júbilo. E é por isso que a gente pode, com o coração cheio de alegria, dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso a gente está feliz, e por isso a gente está alegre. A gente pode olhar e ver a restauração que Deus já fez na vida da gente. A gente pode olhar para trás e ver a transformação que Deus já operou, e com gratidão no coração, a gente abrir a boca e dizer: grandes coisas o Senhor fez por nós. Em segundo lugar, eu vejo que não só para o passado, mas esse salmista não se prende apenas ao que Deus fez no passado. O salmista não se prende apenas no que Deus fez lá atrás, na antiguidade, lá em Jerusalém. Você também não pode se prender ao que Deus fez somente no passado. Você não pode se prender ao que Deus operou na sua vida, porque ninguém vive só de passado. O passado é referência, o passado mostra que a gente não deve mais andar em caminhos que andamos. Depois de olhar para trás, lembrar da intervenção de Deus com gratidão, o salmista também ora para o presente. Isso porque as vitórias passadas não vão servir para o triunfo de hoje. Muitas vezes as vitórias passadas geram fé em nós, mas a luta que a gente enfrenta nos dias de hoje é diferente da que a gente já lutou um dia. A vida, no passado, quem sabe, estava, como o salmista diz aí no versículo 4, estavam secas, secas como um deserto, e ele faz menção aqui do deserto do Negueb. O salmista, ele não se acomoda, ele não fica só visando aquilo que Deus fez lá atrás. O salmista não se acomoda e chama e clama pela intervenção de Deus também hoje, também agora. Ele sabe que a crise nunca vai ter a última palavra na vida da gente. Ele sabe que a dificuldade, a dor, os momentos difíceis não pode ditar o que eu vivo hoje. A nossa vida, queridos, ela não pode ser presa às circunstâncias. A nossa alegria, a nossa gratidão a Deus, ela deve ser ultra circunstancial. Ela deve transpor a barreira das circunstâncias, do tempo. Esse homem sabe, esse salmista, ele sabe que Deus ainda pode servir hoje, Ele pode intervir na sua vida hoje, Ele pode transformar a sua vida não só no passado, mas também hoje. Ele não só olha para o deserto como uma sequidão, ele sabe que Deus é poderoso para fazer o deserto florescer ainda hoje, amém? Não importa o quanto ele esteja seco, não importa o quanto o deserto da vida de muita gente esteja árido, ele clama ao Senhor e diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. A sua vida pode estar seca por dentro, a sua vida pode estar parecendo, quem sabe, um deserto, mas Deus pode fazer com que do seu interior possam fluir rios de água viva. Ele está falando de torrentes de água que existiam no deserto.
Quer ver uma coisa? Muitos beduínos ali naquela região, eles sabiam direitinho onde cavar água no deserto e encontrar um manancial para matar a sua sede. E encontrar um manancial para alimentar os seus rebanhos, encontrar um manancial para alimentar toda a sua criação. Eles sabiam direitinho onde a água poderia jorrar, onde a água poderia fluir. Ele tinha certeza que tinha água debaixo daquele deserto. Era só encontrar o lugar certo. Era só perfurar no lugar certo, era só buscar no lugar certo. E sabe por quê? A vida de muita gente continua seca. Sabe por que a vida de muita gente continua um deserto e não floresce nunca? E os rios de água viva não fluem? Porque parece que hoje em dia as pessoas estão buscando água, torrentes nos lugares errados. Estão furando onde não tem água. Amém? Não estão encontrando o manancial de Deus, não estão encontrando aquilo que Deus tem guardado, preparado para mim e para você. As pessoas costumam dizer hoje em dia que todo caminho dá em Deus, todo caminho dá na venda, mas só existe um caminho que leva a Deus e o nome dele é Jesus. Eu sou o caminho, ele disse, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. É esse caminho que vai fluir de você, fazer fluir de você esse manancial. Só no verso 4. Nesse versículo e nessa frase bem pequenininha, ele está ensinando aqui pelo menos 3 verdades. A primeira eu já falei, que é que um passado de glória não vai garantir as glórias do presente. A gente não pode viver só do passado. A gente não pode viver da plenitude do passado, porque todo dia é dia da gente andar com Deus, todo dia é dia da gente buscar o Senhor, todo dia é dia da gente renovar o nosso compromisso com Ele. A segunda coisa é que a sequidão da minha vida hoje, a falta de buscar a Deus, não pode ser um motivo de desânimo na minha vida, mas sim uma razão, um combustível para que eu ore mais, para que eu busque mais, para que eu não desista do meu relacionamento com Deus. O salmista se desesperou aqui, mas ele orou. Ele clamou a Deus. Ele disse: restaura, Senhor. Eu já sei que o Senhor restaurou no passado, e porque o Senhor restaurou no passado, eu sei que o Senhor tem poder para restaurar também hoje. E assim eu digo para você que está aqui hoje também. Você sabe quantas coisas Deus já restaurou na sua vida? E eu quero dizer para você hoje que o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. Amém? O Deus que fez no passado é poderoso para fazer também hoje. Ele não desiste de abençoar a gente. E a terceira verdade é que essa restauração não é obra nossa, é obra de Deus. Amém? Não é obra nossa, não é algo que eu faço, não é algo que eu determino, não depende só de mim. A gente tem que buscar a restauração em Deus. O salmista não busca a solução em si mesmo, mas em Deus. Não olha para dentro de si mesmo, mas ele não olha para baixo, para si. Ele olha para cima. Como diria o salmista também num salmo de romagem, lá no 121, como eu falei, elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro, do Criador que fez os céus e a terra. Mas em terceiro e último lugar, o salmista não olha só para o passado com gratidão, ele também não se prende ao presente, ele é alguém que olha para frente, ele é alguém que olha para o futuro. A gente não pode estar preso só ao aqui e ao agora, não. O futuro depende do que eu faço aqui e agora. O futuro que eu vou viver lá na frente depende do que eu estou fazendo aqui hoje. Ele quer ser um semeador. Ele quer semear essa palavra, e ele está disposto a sair, mesmo que lágrimas rolem do seu rosto, mesmo que lágrimas possam fluir de si, mesmo que a dor venha, mesmo que a dificuldade bata a porta. Ele quer continuar semeando a boa semente. Isso porque, queridos, a gente nunca vai colher coisa alguma se a gente não plantar hoje. Amém? A gente não vai colher nada lá na frente.
a gente tem que olhar também para o futuro, entendendo que o futuro depende da ação de hoje. Amém? A gente nunca vai poder colher sem a gente ter plantado. Em muitos momentos da vida, a gente quer colher aquilo que não plantou. Em muitos momentos da vida, a gente quer colher aquilo que a gente não semeou, que a gente não nutriu, que a gente não regou, que a gente não se gastou, a gente não trabalhou para que aquilo que a gente plantou crescesse. Porque a colheita só vai vir quando a gente se gastar, quando a gente semear, quando a gente regar, quando a gente correr atrás. Em muitos momentos da vida, sabe o que é que tem regado essa nossa semeadura? São as nossas próprias lágrimas. Mas apesar de serem as lágrimas, essas lágrimas são suficientes para fazer crescer aquilo que você está semeando. Elas são suficientes para fazer crescer aquilo que você tem plantado hoje. Em muitos momentos da vida, a gente tem que entender que vai caminhar assim, regando a nossa semeadura com as nossas próprias lágrimas. Mas embora a semeadura seja com as nossas lágrimas, o Senhor está garantindo aqui para você hoje que a colheita será de alegria, que a colheita será de júbilo, que a colheita será de regozijo na presença de Deus. A gente não pode esperar colher sem antes ter plantado. A gente não pode esperar ter uma vida abundante, a gente não pode esperar ter uma vida gloriosa, cheia dos frutos do Senhor na vida da gente, sem a gente ter plantado, sem a gente ter meditado na palavra, sem a gente ter gastado noites em oração, sem a gente ter se dobrado na presença de Deus para buscar Ele, sem a gente ter caminhado com pessoas que podem também contribuir para essa semeadura que eu estou fazendo. Sabe? Tudo isso é semear. A colheita vem depois. A gente não pode ter progresso na nossa vida espiritual. A gente nunca vai conseguir um crescimento espiritual se a gente não entender que deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A gente não pode ter um casamento feliz se a gente não investe no nosso relacionamento. A gente não pode ter diálogo dentro das nossas casas se a gente não está plantando amizade dentro de casa. A gente não pode desfrutar de uma comunhão dentro da igreja se a gente não busca estar inserido nela. Se a gente não corre atrás dela, a gente não pode receber de Deus e ouvir a voz dele se a gente também não fala com ele. A gente tem que plantar para poder colher. Hoje é tempo de semear, amém? Hoje é tempo da gente estar lançando as sementes. E como diria o próprio Jesus, na parábola do semeador, Jesus ele diz que o semeador ele saiu a semear. E você já notou naquela parábola que tudo coopera para a semente não vingar, amém? Misericórdia, né? Parece que uma cai à beira do caminho, outra o pássaro vem, outra nasce entre espinhos, somente uma parece que cai em boa terra. Tudo coopera para dar errado. Parece que tudo coopera para a semente não vingar. Mas eu quero dizer para você hoje, se você está semeando num lugar certo, numa terra fértil, você vai colher os frutos para a glória de Deus. Tudo que for mal vai cair por terra. Todo obstáculo, toda luta, tudo aquilo que vier para fazer as lágrimas rolarem do seu rosto, vão cessar, para que a colheita venha, para que você volte com júbilo e com alegria, colhendo os seus feixes. O campo já está preparado, diz o Senhor. É só colher. É só correr atrás de voltar com os feixes.
É só a gente, de fato, entregar ao Senhor essa semeadura de tudo aquilo que a gente tem feito, de tudo aquilo que a gente tem plantado nessa vida. Agora eu queria encerrar fazendo você refletir numa coisa. Falando de semeadura, a gente só vai poder colher aquilo exatamente que a gente plantou. Amém? O que é que você está plantando nessa vida? Qual é a sua semeadura? Qual é o tipo de semente que você tem jogado nos terrenos férteis da vida? Ninguém pode semear maçã e colher jaca, não. Se você está semeando amor, é amor que você vai colher. Se você está semeando oração hoje, é resposta de oração que você vai ter. Se você está semeando comunhão hoje, um dia que você ficar sozinho, é comunhão que você vai ter. A pergunta que eu faço para você é essa hoje. O que é que você está semeando? Já disse alguém que a semeadura, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. A gente só vai colher aquilo que a gente plantou. E o tipo de semente que você está usando hoje é que vai fazer toda a diferença. Você só vai voltar feliz, alegre com seus feixes, com aquilo que você tem semeado, se a semente que você plantou é aquilo que você espera colher. Se a semente que você plantou é aquilo que você espera receber do Senhor. Embora seja difícil a semeadura, embora seja um tempo de dificuldades, o tempo do júbilo vai chegar para a glória de Deus. Não olhe só para o passado. Não fique preso ao que Deus já fez na sua vida. Continue semeando hoje. O Deus que restaurou no passado é o Deus que restaura também hoje. E eu quero que você reflita muito nisso hoje. O que é que você tem plantado? E o que é que você espera receber do Senhor? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, eleva o teu coração a Deus. Amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor Deus. Graças te damos porque tu és o Deus que restaurou as nossas vidas lá atrás, que nos tirou da escravidão do pecado, que restaurou as nossas vidas, Senhor Deus, encheu a nossa boca de riso, encheu a nossa língua de júbilo, de alegria, Senhor Deus, e a gente não quer que essa alegria cesse. Embora venham as dores, embora venham as dificuldades da caminhada, nós não queremos tirar da nossa boca esse teu sorriso que tu colocasses em nós, Senhor Deus. Grandes coisas tu tem feito e operado nas nossas vidas, e por isso esse sorriso ainda está aqui. Sabemos que tu és poderoso, Senhor Deus, não só para fazer no passado, mas também hoje. E sabendo de tudo isso, de tudo aquilo que tu tens operado, a nossa resposta é semear nesse mundo, é semear a tua boa semente, Senhor Deus. Sabendo que vamos encontrar muitas dificuldades e sabendo que muita coisa vai impedir para que essa semente ela vingue, para que essa semente germine. Mas tu és poderoso, Senhor Deus, para fazer com que tudo aquilo que nós plantemos hoje possamos colher amanhã. A gente só precisa saber, Senhor Deus, olhar para dentro de nós mesmos e perguntar para nós mesmos hoje: o que é que estamos plantando? O que é que estamos semeando, Senhor? Porque a nossa colheita não vai ser diferente da nossa semeadura. Colheremos exatamente aquilo que estamos plantando agora. Um dia, quando chegar lá na frente, a gente vai colher exatamente aquilo que a gente semeou no dia de hoje. Portanto, ó Pai, que a gente saia daqui hoje certos daquilo que estamos plantando,
certo, Senhor Deus, daquilo que estamos fazendo, do trabalho que temos empenhado e realizado nessa semeadura da vida. Nos ajuda a discernir, Senhor Deus, que sementes estamos plantando, para que a gente possa voltar lá na frente, jubilosos, felizes, alegres, regozijados, Senhor Deus, carregados daquilo que plantamos um dia. Em nome de Jesus, recebe essa nossa gratidão de hoje, porque se grandes coisas Tu tem feito agora, grandes coisas Tu também fará lá na frente. É assim que oramos, no nome que está acima de todo nome, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor.